Até o mês que vem, o Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher, vai ser transformado em Disque 180. Com isso, o serviço deve crescer. E eu converso agora com a secretária adjunta de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Rosângela Rigo. Boa noite, Rosângela. Boa noite. Não é uma simples troca de nome, de Ligue ou Disque para Ligue. O que muda de fato? O que muda é que agora as denúncias serão imediatamente levadas a todas as autoridades competentes, dependendo daquilo que a mulher denunciar no Disque 180. Até hoje, a Central de Atendimento Ligue 180 sempre prestou um serviço muito grande às mulheres no sentido da orientação, da informação sobre os serviços em cada município. Isto vai permanecer, mas agora ampliando o número da Central 180, ampliando o nosso atendimento internacional para mais países, além da Espanha, Itália e Portugal, ampliando para mais 10 países para atender as mulheres que também estão, as mulheres brasileiras que estão nesses países e especialmente para que a Central 180 se reafirme como uma porta de entrada para o programa Mulher Viver Sem Violência e para os vários serviços especializados de atendimento à violência contra as mulheres. Então, na prática, quando uma mulher telefonar para esse número, para o 180, o que ela vai encontrar? Se ela estiver fazendo uma denúncia, ela logo será encaminhada para as autoridades, o serviço competente a qual ela está fazendo essa denúncia. Portanto, eu tenho uma denúncia, eu vou ser encaminhada diretamente para a polícia ou para o sistema de saúde quando for uma denúncia de violência sexual. Então, é muito mais ágil, a exemplo do que já acontece com o Disque 100, do Disque Violência contra a Criança e Adolescente, enfim. Então, isso vai dar uma maior agilidade e celeridade nesse atendimento às mulheres, o que faz com que também a gente tenha uma maior integração desta rede de serviços especializadas e aonde a mulher vai ter uma proteção ainda maior do que hoje ela já encontra com a Central 180. Essa rede, no que consiste essa rede? São vários serviços especializados de enfrentamento à violência contra as mulheres, Portanto, a gente tem aí as delegacias especializadas de atendimento, que é onde a mulher geralmente faz a denúncia, quando ela busca esse atendimento no próprio serviço. Nós temos também os juizados especializados de atendimento à violência doméstica, os núcleos, tanto nas defensorias públicas como nos ministérios públicos estaduais, que atendem à violência doméstica, os centros de atendimento às mulheres para o enfrentamento à violência contra as mulheres, que dão um acompanhamento psicossocial a essa mulher e também o atendimento às mulheres para que elas busquem romper com esse ciclo de violência, assegurando a elas também acesso às várias políticas sociais de autonomia econômica, geração de trabalho, emprego e renda. Então, a Central 180 vai poder encaminhar a essas denúncias mais rapidamente para a área da segurança pública ou da justiça e também fazer com que essa mulher tenha uma resposta mais imediata às medidas protetivas que ela tem que ser atendida justamente para a gente evitar os assassinatos, esse número bastante grande de homicídios em relação às mulheres. E a área de cobertura, me parece, chegou a 56% dos municípios brasileiros, não é isso? Exatamente. Nesse primeiro semestre de 2013, a Central 180 recebeu telefonemas de pelo menos 56% dos municípios, o que mostra também uma interiorização desse atendimento ou do reconhecimento que a Central 180 Ligue Mulher, ele é um serviço que as mulheres podem ligar, buscar informações, ser acolhidas e conseguir buscar alternativas para a situação que ela está vivendo. Então, hoje a gente conseguiu identificar, nesse período de 6 meses, 7% de ligações de áreas rurais, aonde também, infelizmente, a violência acontece, porque a violência acontece em todas as classes sociais e em todos os municípios. E, portanto, hoje as mulheres do campo e da floresta estão acessando cada vez mais a Central Ligue 180. Essa área de cobertura cresceu, mas, de qualquer maneira, ainda há um contingente significativo, um número significativo de municípios ainda aparentemente não cobertos. O que é preciso ser feito para que
a cobertura aumente? Então, com certeza, cada vez mais a gente divulgar que a Central 180, o Disque 180, é um serviço para as mulheres, que ele é gratuito, que atende 24 horas e que a mulher pode buscar esse atendimento e ser acolhida e ter resolvido a sua situação de violência. Então, quanto mais divulgarmos essa informação, divulgarmos esses serviços e ampliarmos a rede de atendimento, e foi por isso que neste ano, em 13 de março de 2013, a presidenta Dilma lançou o programa Mulher Viver Sem Violência, justamente para integrar tanto o sistema de justiça, como o sistema de segurança, como o atendimento psicossocial, para que esta mulher tenha esse atendimento integral, muito mais acessível e que ela não precise se deslocar de um serviço para outro. Todos estarão no mesmo espaço físico. E a Central 180 vai ser aquela que vai, ao receber a denúncia, imediatamente acionar a delegacia especializada, por exemplo, nas capitais da Casa da Mulher Brasileira, para que essa mulher seja atendida. Como é que funciona o número? A pessoa só disca 180? Exatamente. De qualquer município é o mesmo procedimento? De qualquer município do país é o 180, a ligação é gratuita, o atendimento é 24 horas. Nós temos uma equipe de atendentes capacitada para esse acolhimento, para essa informação, para todo esse encaminhamento necessário para as mulheres nessa situação que é tão difícil, que é a violência sofrida pelas mulheres. No começo da nossa conversa, a senhora disse que o atendimento, além de Espanha e Portugal, estava sendo estendido, se não me engano, para outros 10 países, não é isso? Exatamente. E lá, como é que essas mulheres brasileiras no exterior, vítimas de algum tipo de violência, de algum tipo de ilegalidade, como é que elas devem agir? Como telefonar, como se proteger? Então, essas brasileiras que estão nesses países, cada país, Portugal, Espanha e Itália, que é o que a gente está atendendo hoje, tem um número específico de cada país que se conecta com a Central 180, aonde essas mulheres brasileiras que estão em situação de exploração sexual, de violência sexual, que estão com trabalho escravo, podem fazer a sua denúncia e a gente vai encaminhar para as autoridades competentes. E é importante destacar, Guilherme, que a partir do final do ano passado até a metade desse ano foi possível desbaratar uma quadrilha de tráfico de mulheres a partir de uma ligação anônima à Central 180. Então, é fundamental a denúncia, a ligação, porque é possível enfrentar a violência, mas é fundamental que esta denúncia chegue para que as autoridades possam, cada uma com seu papel e sua competência, atender a essas mulheres. Secretária, muitíssimo obrigado, uma boa noite para a senhora, um bom trabalho, esse é um serviço importante. Muito Sem obrigado. dúvida nenhuma, muito obrigada. A organização ecologista Greenpeace promoveu atos públicos neste fim de semana e em mais de 200 cidades e 40 países. O grupo pediu a libertação da bióloga gaúcha Ana Paula Maciel e dos outros 29 ativistas presos na Rússia desde setembro. Em Porto Alegre, a manifestação foi no Parque da Redenção. Uma jaula semelhante à destinada para réus dos tribunais russos foi instalada perto do monumento ao expedicionário. A intenção era reforçar a tese da ilegalidade e da arbitrariedade das prisões, que podem ser prorrogadas por 3 meses em função de um pedido feito por investigadores do país da Europa Oriental. Quem passava no Parque Farroupilha era convidado a escrever mensagens de solidariedade a Ana Maciel. A bióloga acabou detida por integrar a tripulação fixa da embarcação Arctic Sunrise, utilizada pelo Greenpeace para ações ambientais. E a justiça russa concedeu liberdade sob fiança a 2 pessoas presas no barco do Greenpeace. Mas a bióloga brasileira Ana Paula Maciel continua detida. De manhã, promotores públicos pediram às cortes de São Petersburgo que prorroguem a prisão dos ativistas do Greenpeace por mais 3 meses. Eles alegam que os acusados podem fugir do país caso recebam liberdade temporária. O prazo atual de detenção termina no dia 24 de novembro. Mesmo assim, mais tarde, uma corte concedeu liberdade sob fiança para uma russa que trabalhava como médica no barco do Greenpeace e também para um fotógrafo russo. Ele disse que fazia apenas um trabalho jornalístico. A bióloga brasileira Ana Paula Maciel assistiu à sessão algemada. Uma outra corte negou a fiança a um australiano que trabalhava como operador de rádio.
Os 28 que ainda estão presos enfrentam acusações de vandalismo por tentar entrar numa plataforma russa que explora petróleo no Ártico. Eles podem pegar até 7 anos de prisão. A polícia de Paris procura por um atirador que levou pânico às tranquilas ruas da capital francesa. O homem é suspeito de 3 incidentes. No mais grave, um fotógrafo foi ferido na sede de um jornal. Estas imagens mostram o homem armado na recepção do prédio do jornal Libération. Testemunhas disseram que ele disparou 2 vezes. Um fotógrafo de 27 anos foi atingido e está em estado grave. A polícia não sabe a motivação do crime. O homem fugiu. Autoridades acreditam que há ligação com outros 2 incidentes. Em um deles, um homem abriu fogo na frente de um banco. O suspeito fez um motorista como refém e o obrigou a levá-lo até a Avenida Champs-Élysées, a mais famosa de Paris. Ninguém ficou ferido. Na sexta-feira, um atirador invadiu a sede de uma rede de televisão francesa e ameaçou jornalistas. A descrição dos suspeitos é bastante semelhante. Subiu para 9 o número de mortos na passagem de múltiplos tornados pelos Estados Unidos. Centenas de pessoas ficaram feridas. Pelo menos 5 estados sofreram grandes estragos. Os tornados que atingiram os Estados Unidos no domingo deixaram mais de 400 casas destruídas em uma pequena cidade chamada Washington, no estado de Illinois. Os ventos de 320 km por hora transformaram bairros inteiros em montes de entulho. A sequência de tornados chegou mais tarde do que o habitual na região. Nas Filipinas, o número oficial de mortos na passagem do super tufão Haiyan chega perto de 4.000. Quase 1.200 pessoas continuam desaparecidas. 11 dias depois da catástrofe, vilas isoladas na costa leste do país ainda esperam por ajuda. Na Rússia, investigadores procuram pistas para entender as causas de um acidente aéreo que matou 50 pessoas. O Boeing 737 saiu de Moscou e caiu durante a aterrissagem na cidade de Kazan neste domingo. O piloto tentou abortar o pouso, mas não conseguiu e o avião explodiu quando bateu na pista. Pelo menos 20 pessoas morreram na batida de um trem, um caminhão e um micro-ônibus em Giza, ao sul do Cairo, no Egito. Testemunhas disseram que não havia sinalização sobre a aproximação do trem. Os motoristas do caminhão e do ônibus não conseguiram frear a tempo. De volta ao Brasil, outros 7 condenados no processo do chamado Mensalão podem ter um mandado de prisão expedidos nesta semana. Hoje, em São Paulo, o ex-presidente Lula afirmou que quem tem direito deveria ir para o regime semiaberto. Lula também disse que tem muito a falar sobre esse julgamento. José Genuíno, José Dirceu e Delúbio Soares foram transferidos hoje para o Centro de Internamento e Reeducação dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. O local é destinado a condenados que cumprem regime semiaberto. Outros 6 presos ainda estão no complexo. Cátia Rabelo e Simone Vasconcelos são as únicas que estão na carceragem da Polícia Federal e devem ser transferidas amanhã para o presídio feminino. Nós entramos com uma petição pedindo a transferência dela para Belo Horizonte. Ela deverá sair da superintendência e ir para outro local em Brasília, amanhã provavelmente. O advogado de José Genuíno entrou com um pedido para que ele cumpra a prisão domiciliar com o argumento de que o estado de saúde dele é delicado, já que sofre de problemas cardíacos. Antes de tomar uma decisão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, que está na Itália e é considerado foragido pela Polícia Federal, teve o nome e a foto incluídos na lista de procurados internacionais da Interpol. Outros 7 réus podem ter o mandado de prisão expedidos esta semana. São os deputados Valdemar Costa Neto e Pedro Henri, do delator Roberto Jefferson, do advogado Rogério Tolentino, dos ex-deputados Pedro Correia e Bispo Rodrigues e do
ex-diretor do Banco Rural, Vinícius Samarani. A expectativa era a de que os mandados fossem expedidos hoje, mas o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, viajou para Belém, onde participa de um seminário. Hoje, em São Paulo, o ex-presidente Lula disse que vai esperar o final do julgamento para comentar o assunto. Eu vou esperar o julgamento total. Eu tenho muita coisa a comentar e eu gostaria de falar sobre o assunto. Eu estou aguardando que a lei seja cumprida e, quem sabe, ele fique em regime semiaberto. Boa noite a todos. Jacinto Lamas e Romeu Queiroz também foram transferidos para o regime semiaberto no Centro de Internamento e Reeducação do Complexo Penitenciário da Papuda. Por enquanto, nenhum dos condenados que foram transferidos para o regime semiaberto vão ter benefícios externos até que seja feita a homologação dos referidos benefícios e também que seja comprovado, por exemplo, a execução de trabalho externo. Kátia Rabelo, que deve cumprir a pena em regime fechado, e Simone Vasconcelos, condenada a regime aberto, passam a cumprir a pena em uma ala reservada no Complexo Penitenciário da Papuda até que o juiz da Vara de Execuções Penais defina outro local. Marcos Valério Cristiano Paz, José Roberto Salgado e Ramon Rollerbach, condenados ao regime fechado, passam a cumprir a pena na Papuda. Catiúcia. Obrigada, Aline. A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu os direitos políticos e condenou o ex-prefeito César Maia por improbidade administrativa. De acordo com o processo, César Maia contratou sem licitação por 27 vezes o advogado Paulo Eduardo Saboia, que é cunhado do ex-prefeito. César Maia foi condenado a pagar mais de R$400 mil aos cofres públicos e ainda teve os direitos políticos suspensos por 8 anos. A assessoria do ex-prefeito informou que ele vai recorrer da decisão. A seleção brasileira de futebol se prepara para o último amistoso do ano amanhã contra o Chile. O jogo é parte dos treinamentos para o Mundial do ano que vem. E a gente quer saber, você confia na seleção para a Copa de 2014? Confiante não, acho que falta de melhorar algumas coisas ali, alguns setores ali, principalmente o ataque, tem que melhorar alguma coisa. O ataque ali ainda não dá para confiar, não. Eu acho que a seleção ela tem melhorado aos poucos, tem formado já um grupo certo. Eu acredito que a tendência é chegar forte, até pela conquista das Copas das Confederações, e tá mantendo uma base boa aí. Acho que vai chegar com tudo aí para essa Copa. Jessis Mendes, de Brasília, respondeu: confio sim, nossa seleção está forte e com a nossa torcida, a taça é nossa. Participe você também, facebook.com/Repórter Brasil na rede. A seguir, a primeira comemoração do Dia do Barroco Mineiro. E ainda a estreia da série Herança Quilombola. Voltamos em 2 minutos.